Motorhome e família. Meu nome é Alia e na verdade estou aqui no Arkansas. Hoje está um pouco sombrio. Mas tudo bem. Vamos mergulhar profundamente na Bíblia hoje, falando sobre a colheita, como ela está agora e como será no fim dos tempos. Então, antes de começarmos, vou apenas orar. Então, Senhor, agradeço por esta oportunidade que tenho de orar ou que eu posso. Só estude isso com você esta manhã. Eu te agradeço, Senhor, pela intimidade que virá disso. E agradeço, Senhor, que você está nos abençoando com esta escritura hoje. Peço que tudo o que você quiser que eu diga, Deus, rezo para que você fale, e rezo para que seja tudo de vocês e nenhum de mim. Em nome de Jesus, amém. Então, se vocês quiserem virar suas Bíblias para Joel capítulo 2, vamos estar meio que pulando a Bíblia esta manhã. Mas se vocês quiserem pular para o capítulo 2 do Joel, vamos começar em versículo, digamos, 23. Então, o capítulo versículo 23. Alegrai-se então, seus filhos de Sião, e alegra-te no Senhor teu Deus, pois ele vos deu a primeira chuva moderadamente, e fará com que eles desçam por vocês na chuva, a primeira chuva e a segunda chuva no primeiro mês. E o chão estará cheio de trigo, e o tanque transbordará de vinho e azeite, e eu os restaurarei aos anos em que os gafanhotos comeram, e os vermes, as lagartas e os outros vermes, meu grande exército que envio entre vocês. Número 26. E comerei em abundância, e ficarão satisfeitos, e louvarás o nome do Senhor, teu Deus, que habitou maravilhosamente contigo, e meu povo nunca terá vergonha. E saberei que estou no meio de Israel, e que sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não terá vergonha. A escritura-chave em que vamos focar é esta que está por vir, que é o versículo 28. É o derramamento do Espírito de Deus sobre toda a carne. E acontecerá depois que derramarei meu espírito sobre toda a carne, e seus filhos e filhas profetizarão, e seus velhos sonharão sonhos, e seus jovens terão visões. E também sobre os servos e as amas, naqueles dias derramarei meu espírito. Antes de avançarmos para o capítulo 2 de Atos, onde isso é realmente cumprido, ele continua sendo cumprido até hoje. Vou explicar um pouco verso por verso o que estamos vendo aqui. Então, no versículo 23, esta é uma imagem de Deus derramando seu espírito. E 24 é só a colheita de almas, o excesso. 25 é a restauração que Deus trará, a bênção e a restauração. E então 28 é um derramamento sobre toda a carne. Então sei que passamos rapidamente por isso, mas eu queria que esse fosse nosso ponto de partida, porque acho que onde a essência desse ensinamento hoje vai estar em Atos. E então, se quiser virar, vire para o capítulo 2. De Atos, então Atos capítulo 2, vamos apenas ler isso em voz alta. Isso é muito popular. Este é um estudo muito popular. Então, o capítulo 2 de Atos é com os Pentecostes e o Senhor, quando o Espírito do Senhor desceu. E quando o dia do Pentecostes chegou de fato, todos estavam em um só lugar. E de repente, veio um som do céu como um vento forte. E ele veio e encheu toda a casa, todo o templo, e eles estavam sentados. E lá parece que línguas fechadas como fogo, e ela repousava sobre cada um deles. Imagine o quão pesado e legal seria se línguas de fogo fossem te atacando. E todos foram preenchidos pelo Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes dava palavras. E havia aqueles que habitavam Jerusalém, esses eram devotos. Esses eram homens devotos de Deus. Eram judeus devotos espalhados por todo o país, mas eles apareceram, embora moravam em Jerusalém na época. Então vou ler isso mais uma vez. E eles habitavam em Jerusalém, judeus, devotos homens de Deus, de todas as nações sob o céu. Agora, quando esse barulho ele estava espalhado e eles estavam... As línguas de fogo caíram. Uma multidão se reuniu. Quando você pensa em multidão, não é só algumas centenas. São milhares. Bem, sim, centenas e centenas, milhares e milhares. Imagine quando Jesus estava passando e ele nem conseguia chegar ao destino porque há tanta gente pressionando ele. É meio que essa multidão. Então, um grande volume de pessoas em um só lugar. Então todos se juntaram. Todas essas pessoas que ouviram o que estava acontecendo com as línguas de fogo. Eles vieram para esse local específico, e diz que eles foram confundidos. Eles ficaram surpresos. Eles ficaram maravilhados porque ouviram que cada homem os ouvia falando em sua própria língua. Ou seja, esses outros judeus devotos, esses homens devotos de Deus, esses transeuntes ou espectadores, mesmo que não fossem de Jerusalém, eram de outros lugares. Depois, no verso 9, ele diz de onde essas pessoas são. São cerca de 15. Lugares, localizações, nome aqui. Cada um deles podia ouvir sua própria língua.
seu próprio dialeto. Número 7 ao versículo 7. E todos ficaram maravilhados e maravilhados, dizendo uns aos outros: Eis que não são estes que falam, ó galileus. E como aqui estamos, quanto desculpe. Como ouvimos cada minuto em nossa própria língua onde nascemos. E então, em 9, ele lista cerca de 15 locais diferentes. Não sou bom em ler isso em voz alta, mas no capítulo do versículo 9, é isso que é o versículo 9 e 10? Só lista todas as nações. Então o número 11 diz: Nós os ouvimos falar em nossas línguas. Que obras maravilhosas de Deus! E todos ficaram surpresos e em dúvida. Outros zombavam e diziam: Esses homens estão cheios de vinho e vinho novo. Vamos continuar, mas quase que estamos lendo essa escritura. Mas Pedro, levantando-se com os 11, ergueu a voz e disse a eles: Vocês, homens da Judéia, e todos os que habitam em Jerusalém, sejam esta nota para vocês e ouçam minhas palavras, pois estas não são pessoas bêbadas como vocês supõem. Ver é, mas só a terceira hora é por volta das 9 da manhã nessa hora. Mas foi isso que foi dito pelo profeta Joel. Então, em adereços, quando o que acabamos de ler, no início do capítulo 2 de Joel, é a isso que Pedro está se referindo. Quando o profeta Joel disse que o Senhor derramaria seu espírito sobre as pessoas. É isso que estamos vendo agora em Atos capítulo 2:17. E isso acontecerá nos últimos dias, disse o Senhor. Derramarei meu espírito sobre toda a carne, e seus filhos e suas filhas profetizarão, e seus jovens terão visões, e seus velhos sonharão, e meus servos e minhas aisas derramarei meu espírito nesses dias. Do meu espírito eles... profecia. Sei que foi muita coisa para ler, mas quero explicar isso aqui. Porque enquanto eu lia e estudava, na verdade recebi essa tarefa porque... o Rick está fazendo uma coisa em que ele puxa ensinamentos antigos que já ensinou no passado e está nos permitindo ouvir. Seu ensino e depois nos dando... meio que permitindo que o Espírito Santo nos guie no que estamos expandindo. E enquanto escuto, só ouço o Senhor dizer: enquanto estudo isso, estou olhando. E percebi que existem 3 tipos de pessoas quando o movimento do Espírito Santo acontece. Muitas pessoas em sua igreja ou muitas pessoas estão procurando por Deus. Eles estão procurando movimentos de Deus, ou estavam pedindo por um avivamento. Onde está o renascimento? Como podemos conseguir um renascimento? E só queria destacar hoje que existem 3 tipos de pessoas que você acabou de ler no capítulo de Atos. 2. O primeiro eram as pessoas sobre quem as línguas de fogo caíram. Eram 120 pessoas dos discípulos de Jesus. Eles estavam tão próximos de Deus ou tão próximos de Jesus. Eles se consagraram. Eles se destacaram. Eles acreditavam e conheciam Jesus. E esses eram eles realmente. Jesus, antes de ser criado e ascender, disse: Espere pela promessa do Pai. E a promessa do Pai, a grande bênção foi o Espírito Santo. Quero perguntar, você tem o Espírito Santo hoje? Porque eles esperavam por essa grande bênção de Deus que viesse, que era o Espírito Santo que todos nós podemos ter. E eles estavam esperando em um lugar, de acordo, sentados juntos em 120 pessoas. O Espírito Santo caiu sobre eles e começou a falar em línguas de fogo. E isso resultou em multidões e mais multidões de pessoas vindo e cercando este lugar perguntando: Uau! O que está acontecendo? Eu consigo ouvi-los. O quê? O que é isso? O que é isso? Então eles estavam tão próximos de Jesus. Eles conheciam o amor do Pai. Eles eram próximos dele e podiam participar disso. Então essa é a pessoa número 1. Você está participando do dom do Espírito Santo hoje? Você está participando de um relacionamento íntimo com Jesus hoje? Número 2. Como estou expondo, o segundo tipo de pessoa que vi foram as pessoas que ficaram maravilhadas e questionaram. E enquanto leio isso, eu realmente queria estudar. Estou me perguntando se foi um questionamento genuíno. E é como o Espírito Santo meio que me levou quando todos estavam maravilhados, porque em ambas as escrituras, no versículo 7 e no versículo 12, diz: Todos eles, as multidões sobre multidões, ficaram maravilhados. E eles perguntaram: o que é isso? O que é isso que estamos ouvindo? Que movimento de Deus é esse? Então o segundo tipo de pessoa é estar maravilhado, ver um grande gesto de Deus e ter esse questionamento no coração. Um questionamento positivo no seu coração de: o que é esse Deus? Quero fazer parte disso. E então tem um terceiro tipo de pessoa. É a pessoa que zombou.
Então, no capítulo do versículo 13, diz que outros zombaram e disseram que esses homens estão cheios de vinho. Quando pedimos avivamento ou quando Deus está recolhendo sua colheita nos últimos dias, qual pessoa você será? Você será aquele que está na colheita, que está cheio do Espírito Santo, que tem a unção, que tem o óleo, aquele que participa de Jesus e tem uma verdadeira intimidade com Jesus todos os dias? Ou você é aquele que talvez está no meio, que é bom estar questionando o Senhor porque se isso te interessa, isso te empolga. É tipo, ai, Deus. Tipo, eu quero mais disso. Eu quero isso, Deus. Eu quero isso, Senhor. Você ficará maravilhado e maravilhado com o movimento de Deus e escolheria participar disso? Ou serão vocês que provavelmente ficaram impressionados e se perguntaram no começo e eventualmente zombado em seus corações? Então eles viram esse grande movimento de Deus, o grande movimento do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo caindo, e zombaram disso. Eles zombavam. Eles tinham orgulho de si mesmos. Eles ficaram tipo, o que é isso? O que é isso? Eles só tinham orgulho. Esse era o coração. A postura era o orgulho. Então, deixa eu ver rapidinho. Então, essa pergunta de quem você será, quero me voltar para mais uma escritura. Sei que lemos muito hoje, mas até Jesus fala sobre a colheita dos tempos finais. Você é como a colheita, não necessariamente o fim dos tempos, mas até a colheita agora. Cá, você já leu as escrituras sobre o trigo e o taró? Então queria destacar que, bem, deixe-me ler primeiro, ok? Bíblico. Vamos ver. Nós vamos. Mateus 13, verso 24. Vou dar um tempo para olhar nisso. Cá, assim, Mateus 13, versículos 24. E Jesus lançou a eles: o reino dos céus é como o de um homem que semeou a boa semente em seu campo, que é a palavra. Jesus está semeando a boa semente no mundo. Mas enquanto o homem dormia, seu inimigo, Satanás, veio, plantou cero entre o trigo e seguiu seu caminho. Mas quando a lâmina foi desarmada e deu frutos, apareceu que havia também cero. Então havia pista entre o trigo quando germinava. Então os servos do dono da casa vieram e disseram: Senhor, você não plantou boa semente no seu campo? Como assim são alças? E em 28 diz, ele disse com licença, disse a eles: o inimigo fez isso. Satanás fez isso. Os criados se aproximaram e disseram: você vai então reunir todos eles? E ele disse: não, a menos que você os junte com a tara. Você vai arrancar o trigo bom, o trigo de boa qualidade com eles. Verso 30. Deixe-os crescer juntos até a colheita. E na época da colheita, direi aos ceifadores: juntem todos os primeiros ceros, amarre-os em feixes e queimem-nos, mas recolham o trigo. Então isso para por aqui. Os discípulos questionam isso. Eles ficam tipo... Fico imaginando o que isso significa. Então Jesus vai um pouco mais longe no versículo 36. Ele diz: então Jesus mandou as multidões embora. Lembra que eu disse, as multidões sobre pessoas? Ele mandou todos embora. E em particular, os discípulos vieram e disseram: o que isso significa? O que essa parábola significa o trigo e o íntar? E ele respondeu e disse: aquele que semeia boa semente, a palavra de Deus, é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, mas as ceras são os filhos dos ímpios. São pessoas que professam ser filhas do reino, mas na verdade estão se associando a Satanás de certa forma. Você pode encontrar isso em 2 Coríntios 11, 13 a 15. Verso 39. O inimigo que plantou a semente ruim para eles é o diabo. A colheita é o fim do mundo, e os ceifadores são seus anjos. E, portanto, o alce, a semente má, é reunido e queimado no fogo. Assim será o fim do mundo no fim desta era. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles reunirão de seu reino todas as coisas que ofenderem, e aquelas que cometem iniquidade, e as lançarão no forno de fogo. E haverá lamentos e rangido de dentes. 43. Então os justos brilharão como um sol no reino de seu Pai. Que tem ouvidos, que ouçam. Queria trazer essa escritura à tona, porque quando estamos falando da diferença entre as pessoas que vão participar do Espírito Santo e do poder de Deus, no movimento de Deus, na verdadeira relação com Deus, e os outros que vão dizer que estão no reino, que estarão entre vocês, que estarão entre nós, mas zombam eternamente quando vem o movimento de Deus? Eles têm orgulho? Você tem orgulho no coração ao ver o movimento de Deus. Você questiona Deus de forma negativa quando ele está fazendo algo bom? Você é um pouco religioso. Existem dois tipos de pessoas. E quando lemos isso, estudei isso, e o trigo e as alças parecem exatamente iguais. Quando os trigos e as alças brotam, eles brotam exatamente iguais, e parecem exatamente iguais.
Por isso Jesus não quis destruir os dois. Ele não queria rasgar os dois, ou, sabe, arrancar todos. Mas eles estavam exatamente iguais. E então a colheita, quando Deus chama todo o seu povo de volta, é quando ele enviará seus anjos para colher toda a boa semente. A semente de boa qualidade, o bom trigo, que foi semeado. E o lance sobre, sabe, o trigo e as alças no trigo é que, quando eles estão crescendo, eles parecem exatamente iguais. Mas assim que essa colheita chega, um se curva e o outro fica ereto, então quando você se curva diante do Senhor, vem humildemente. Você está participando do Espírito Santo. Você está se rendendo a Deus. Você vai se curvar profundamente diante dele. Este é o trigo. Esta é a colheita. E estas são as piques. Aquele que é orgulhoso. Aquele que nunca participou. Aquele que dizia que tinha Jesus no coração. Que tinha Deus no coração. Mas estava longe deles. Aqueles que se levantam com orgulho ou em qualquer coisa que seja profana, eles se levantam nela. E as pessoas que ficam eretas, não se curvam diante do Senhor, e não têm humildade diante do Filho do Homem, ele os envolverá. E diz o que acabei de ler: eles serão lançados na fornalha de fogo. Então, quem é você hoje é a minha pergunta. Quem é você hoje? Onde está seu coração? Quando você vê o movimento do Espírito Santo, quando você vê o movimento de Deus caindo sobre seu povo, você está correndo em direção a ele, ou está ficando para trás zombando dele, ou quanto às pessoas ao seu redor. O que você vê dentro, não sei, nas pessoas da sua igreja ou nas pessoas ao seu redor, talvez na sua família. O que você gostaria que eles fizessem parte da colheita? Ok, então vamos orar por eles. Ou você quer que eles sejam jogados na fornalha de fogo? Então, enquanto estou orando, pouco antes de eu estar orando, e eu disse: qual é o maior tipo de revelação desse ensino hoje? O Senhor disse: meu povo ou ficará ereto ou se curvará diante de mim. Então vamos orar hoje. Senhor, rezo para que vocês conquistem nossos corações hoje. E que você busca nossos corações hoje. E nos mostra se estamos de pé diante de vocês. Se temos orgulho diante de vocês. Se estamos questionando vocês. Talvez por desobediência ou algo assim, Deus. Rezo para que examinem nosso coração para nos mostrar o que precisamos fazer. Senhor, oro para que comeces a falar com nossos corações, que nos juntemos à colheita, que desfrutemos do derramamento do Espírito Santo, que nos unamos neste movimento de Deus. Senhor, eu só rezo para que, seja lá o que você precisava dizer hoje, eu rezo para que, sabe, você falou, Deus, e eu só rezo para que isso recaia sobre nós hoje. Em nome de Jesus oramos. Amém.